É interessante, não? Esse pessoal do Banco Central acha que quem tem fome não tem pressa. Eu já dei a descrição aqui de um senhor que tinha mais de 100 anos de idade, que tinha vivido a época da escravidão e que morava na Chapada Diamantina, lá da Bahia. Lugar lindo, paradisíaco. E diz ele ser da época da escravidão, na época, né? Já faz muito tempo que eu fui lá, foi na estreia do programa O Coração do Brasil. E ele passou por várias fases da vida, foi garimpeiro, foi escravo primeiro, depois garimpeiro, e ele me disse o que era a fome. Quando ele começou a descrever o que era a fome, que era uma terrível dor que dava assim na boca do estômago, retorcia as suas entranhas e você não tinha nada o que comer. Primeiro, você comia o que tinha. Um pedacinho de pão, alguma coisa, e a fome não passava. Quando acabava o pão, o sujeito comia casca de árvore, comia inseto, comia o que tinha pela frente. E mesmo assim, a fome não passava. É como se tudo que tem dentro de você fosse retorcido numa dor imensa. E aí eu chorei com a descrição desse velho, negro, com o rosto sulcado de rugas marcadas pelo tempo. Eu não consegui terminar a entrevista. Ele poderia falar durante horas e horas e era interessante que era uma lenda viva e uma testemunha ocular da história. Mas eu não consegui ouvir o que ele estava falando. Porque isso é triste demais. Talvez seja isso que aconteça com esse presidente do Banco Central e essa gente, boa parte do mercado financeiro. Eles não ouvem a fome do povo. Mesmo porque muitos dos brasileiros não têm mais nem como gritar. É um grito mudo, um grito que não sai. Você só vê a boca aberta, a expressão de medo, a expressão de desesperança, a expressão de não permitir sonhar acordado na cara de cada brasileiro, seja uma criança que não chega a 1 ano de idade, exatamente por morrer de inanição, seja um senhor de 90 anos que não tem mais dinheiro para comprar remédio ou comida, seja um jovem que esquálido desistiu da vida e esfarrapado anda pelas ruas das cidades brasileiras esperando a morte chegar, mulheres revirando lixo em busca de comida para suas crianças que têm fome. Esses burocratas, podes cheirosos, engravatados e ficam por aí decidindo a sorte do brasileiro, fartos de tanta comida, vinhos caríssimos em almoços inesgotáveis, regados a bebidas de 8 mil, 10 mil reais, caviar, champanhe, camarão. Para eles não têm a mínima ideia do que é passar fome. Cara que comemora que o emprego não está caindo tanto, merecia ir para a cadeia, porque deveriam comemorar que, na realidade, o emprego está aparecendo. Ah, mas tem muita gente que parou de procurar emprego. Aí, mané, sabe por que as pessoas pararam de procurar emprego? Porque não tem. É só por isso, porque não tem. E essa história de que, de repente tem que aumentar salário de quem está empregado porque as pessoas não estão mais procurando emprego, uma ova. Estão mandando mais gente embora. Esse é o detalhe, porque nem o empresário tem acesso a crédito. E aí ele joga o dinheiro dele no mercado financeiro, e aí ele não investe na indústria dele, ele sabe que ele vai perder, pode quebrar, pode ser mais um que
tem empresa familiar há 100 anos e que quebra de uma hora para outra, como quebraram durante a pandemia e depois da pandemia, às custas desse ortodoxo método de pensar, de subir preço de tudo e ter juros inatingíveis e sem crédito. Mesmo com o desenrola, as pessoas com o nome limpo ficam presas no score. Nunca mais vai deixar de ser mal pagador dessa lista canalha que é a lista do Serasa, que não devia existir. Vagabundos, safados, como aquele governador do Rio de Janeiro, aquele Cabral e outros tantos, estão todos soltos aí, o cara com 400 anos de cadeia. Tá? Eduardo Cunha, Gedel, Palocci e Companhia Limitada, todos esses caras aí, o Palocci devolveu 100 milhões, imagina, por uma delação premiada. Imagina o que ele tem escondido ainda. Aquele Gedel tinha 51 milhões dentro do apartamento. Esse Cabral levava o cachorro passear de helicóptero e roubava o povo do estado do Rio de Janeiro. Esses caras são os responsáveis diretos pela fome do Brasil. Porque a concentração de renda está na mão de poucos ricos. E alguns desses ricos são miseráveis ladrões. A maioria conquistou as suas fortunas trabalhando, e quem conquista a sua fortuna trabalhando, dando emprego para os outros, eu respeito. O empresário que trabalha direito corretamente pode ter 1 bilhão, 1 zilhão, 300 bilhões, que para mim está tudo certo. Né? Mas desde que a sua fortuna não seja construída em cima de roubos, assassinatos, falcatruas, e que fiquem impunes a nossa justiça, que é benevolente com essa gente maldita. Senhoras e senhores, comemorar que o emprego está caindo, mas está caindo pouco, e que, na realidade, os brasileiros não estão procurando mais emprego, isso é próximo do sadismo. Matar o brasileiro de fome, porque está tudo caro. A senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, podem dizer se eu estou errado. Vocês não têm crédito para nada. Porque eu repito, o que adianta limpar o nome do cara se não sai do score? E é injusto lista de brasileiros e brasileiras com o nome sujo, quando vagabundos roubaram o país e estão por aí. Esses não dependem de crédito, roubaram tanto dinheiro, tem muito dinheiro guardado. Então, como é que você vai sobreviver sem emprego e sem crédito para poder, talvez até pagar o rango de cada dia? Hã? Motorista de aplicativo, o cara faz uma corrida e o preço da corrida, boa parte da corrida que ele fez de manhã, ele põe lá a gasolina no tanque do que ele fez. Ganhou 25, 40, 30, ele põe de gasolina para fazer a próxima corrida. Para no fim do dia, se pegar uma corrida boa, levar R$ 100 para casa. Normalmente leva 20, 10, não dá para comer. Não dá. Quem está me ouvindo aí no seu táxi ou no seu aplicativo sabe que eu estou dizendo a verdade. Quando a gente para no posto de combustível e fala aí, ó, bota 20, bota 50. Pô, eu já fiz isso muito da vida, né? Eu tinha um Fusquinha bala, quando eu era mais jovem, já com 2 filhos e daí por diante, eu, a Matilde, mais 2 filhos, eu só punha, sei lá o que era naquela época, R$ 5, R$ 10. Não era real, mas era relativo a isso. E como a bomba de gasolina do Fusquinha estava quebrada, eu botava o que podia e tinha mais ou menos intuição de quando o carro ia parar. Quando a intuição falhava, tinha que pegar o velho e bom galãozinho e ir até o posto, botar lá alguns litros para poder andar com o carro. Jogava direto no carburador, depois andava e ia embora. Abastecia o tanque e ia embora. Para chegar onde eu tinha que chegar. Mas
essa política terrível desse Banco Central, e hoje é dia, né, de reduzir juros ou não, vai reduzir 0,25%, não vai adiantar nada. E consegue conter a inflação às custas da fome e muitas vezes da morte do brasileiro. Com esse cinismo de que o desemprego está caindo menos. Ah, que absurdo. Ao invés de comemorar que o desemprego está diminuindo, mas está caindo menos. Continua gente desempregada pra caramba. São 9 milhões, eu não acredito nesses números. Eu acho que passa de 10 milhões o número de desempregados no Brasil. E esses caras massacrando o povo brasileiro com essa política econômica simplesmente inaceitável do Banco Central. Eu não sei, esse cara é tão poderoso que ele não pode ser exonerado? Ou porque ele está fazendo o jogo do mercado financeiro? Não deve ser porque o mercado financeiro, a não ser que o cara, repito, o empresário, não seja bom empresário e jogue o seu dinheiro para valorizar com dólar, com outras moedas, ou mande seu dinheiro para fora do país, porque o bom empresário, aquele que dá emprego, está sofrendo uma barbaridade com a falta de linha de crédito. Esse que quer desenvolver a sua empresa, empregar você e não desempregar quem está empregado, esse bom empresário está lascado. E ele estando lascado, mesmo com o dinheiro que ele tem, um dia acaba. E aí quebra. E aí vai mais gente para a rua. Ele não vai investir no mercado que está parado. Eu repito, a gente chega a um processo de estagflação, que é o preço caindo e você não tendo dinheiro para comprar nada. Porque não tem linha de crédito. Mercado, coitadinhas das senhoras que entram com a sacola vazia e quando sai com uma cenoura, um pimentão, um pepino, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, sai vibrando, porque carne, vou te contar uma coisa, só se você morder a língua. Eu não entendo como isso acontece no Brasil e a gente aceita tudo. Vota nas mesmas pessoas, não muda os nomes do Congresso Nacional, sempre são os mesmos. Muitos deles que respondem processos pesados contra a economia popular, contra você, de roubos deslavados e que estão aí em câmaras municipais, que começam nas câmaras, em assembleias legislativas e no Congresso Nacional, infelizmente. Então, eu não sei mais o que dizer. Porque todo dia você encontrar argumento para quem está morrendo de fome, a pessoa nem ouve mais. Ninguém aguenta mais. Ontem disse aqui um ouvinte, é verdade. Tá bom, Datena, eu reabilitei meu nome. Mas só que no score eu continuo com o nome sujo o resto da vida, e aí? Ora bolas. Quem é que tem coragem de fazer uma lista e chamar um brasileiro e uma brasileira que não pagou uma conta de luz, de água, uma conta de uma cama que comprou porque senão dormia no chão, de um fogão porque o outro estava velho demais, de uma batedeira, um liquidificador, porque o outro já estava com uns 30 anos. Hã? Como é que você pode penalizar uma pessoa que não pagou uma conta dessa? Porque pobre não paga a conta quando não tem dinheiro. Eu já fui muito pobre e meu pai me ensinou, meu filho primeiro paga as contas. É o que eu sempre fiz na vida. E paguei conta alta pra caramba. E não me arrependo. Mas o nome do cara permanece pro resto da vida nesse maldito score que não te dá acesso ao crédito. Isso é uma covardia. Isso é covarde. Isso é sacana. Quem toma essas decisões senta em casa com a sua família perfumada à noite e come o que quiser. Enquanto as migalhas que caem da mesa dos poderosos, nem essas mais alimentam o nosso sofrido povo brasileiro. Isso também ajuda a criar um caldo de cultura de violência, o que a gente está vendo no Guarujá é uma guerra deflagrada,
do crime organizado contra o Estado de Direito. Eu torço para que isso termine já. Espero que isso acabe já. E que acabe com vitória do bem sobre o mal. Que tem de gente que defende bandido e não precisa. Porque bandido tem advogado, muito mais do que você. Quando ele é preso, o cara está lá já esperando o bandido para defendê-lo. Você nem direito a advogado tem. Se quiser, Defensoria Pública e olhe lá. Então, eu espero que essa situação da Baixada Santista seja controlada pela polícia e pela lei. Pela ordem, pela lei e pela polícia. Porque a lei nos protege de uma forma definitiva em que pese os nossos deputados e senadores de Brasília viverem num palácio de cristal e estarem como presidente do Banco Central alheios à sua situação até o momento em que tem eleição. Aí todo mundo parece entender de povo. Depois você vai lá, bota o dedão na urna, apita, aparece a carinha do cara, e o cara está eleito por 4, 8 anos, ele esquece do povo e pensa quase igual, no bolso. Aí você que se ferre até a próxima eleição. Então, a minha esperança diminui a cada dia que passa. Mas eu quero continuar, como todo brasileiro, continuar sendo otimista. Quero continuar acreditando que o nosso país vai dar certo. Um dia, pelo menos. Não sei se daqui a 20, 30, 50 anos, mas vai dar. Nós precisamos de indústria, vamos ter. Precisamos de refinarias, vamos ter. Precisamos de empregos, vamos ter. Apesar dessa classe dominante, principalmente a política, que não sabe patavinas, que não sabe nada do que é viver o dia a dia, que não entende absolutamente nada o seu sofrimento, o sofrimento do seu vizinho, do outro vizinho, sofrimento de cidades e de milhões de brasileiros que vivem próximos da miséria, procurando uma reles moeda de R$1 para pagar a comida do Bom Prato ou programas como esse, para poder passar o dia sem sentir a fome daquele velho garimpeiro com quem eu conversei lá na Bahia de Todos os Santos.